Não vimos o sol. Somos beneficiários do sol de hoje. E dissemos obrigado. O que tu fizeste ninguém pode fazer. Tu és o nosso Deus. Tu que fizeste aqui para nos abordar mais. Não é pela força de ninguém. Não é porque somos santos. Porque tu queres. Tu que és bondoso. Tu és o nosso verdadeiro Pai. E que não viemos na sua presença. Para mostrar quanto que nós somos reconhecentes. E o quanto que nós te amamos. Que ninguém igual a ti. Nesta manhã. O que tu dirás. Que seja gravado nos nossos corações. Que seja uma parte que nunca será tirada. Vamos lembrar disso a cada vez. A sua palavra é como carimbo. Como está dizendo em Jeremias. Escreve a minha palavra numa parede de ferro. David está dizendo. Deixa que as suas palavras sejam escritas no meu coração. Outra vez quando as suas palavras foram escritas nas pedras. Algum tempo mais tardado. Disseste. Faremos uma aliança nova. Não será como eu trato com vossos pais. Je crierai ma loi dans leur cœur. Eu vou criar a lei, meu lei no seu coração. Deixa que a sua palavra seja escrita nos nossos corações. Et à tel point, même si je suis seul, mesmo que estou sozinho, mas as suas palavras me fazem lembrar. Em nome de Jesus. Dizemos amém. Assentemos. Vou dar obrigado a Deus. O que nos fez a graça. Sans oublier dire merci à Maman Chancel. Sem esquecer de dizer obrigado a Maman Chancel. C'est grâce à lui. É graças a ele. Estamos aqui em frente. Amen. Amém. Bible lobi mutaboyo koyoka ndenge ni soki balobi te. A Bíblia diz como é que o homem vai ouvir se não for dito. Então nós vamos na Maman Chancel. Quando estou a ver a Maman Chancel, quero dizer aquilo que nós falamos durant des années. Durante anos, de manhã, de tarde e de noite, não entrava e não saía. Tomava place no lugar no coração. É que o final é este aqui que estamos. Quem sabe amanhã se vai ter uma grande igreja nessa vila, na cidade. Combien de âmes seront converties, seront sauvées, guéries dans l'assemblée. Quem sabe que amanhã as pessoas serão curadas, serão salvas nesta assembleia. Peut-être lobby a posarate. Talvez amanhã ela não vai estar. Mais nós sommes dit que l'œuvre de Dieu sera là. Mas eu acredito que a obra de Deus estará lá. Que Deus abençoe. Sans oublier son mari. Sem esquecer o seu marido. Et je sais qu'il a une grande responsabilité dans cette assemblée. Eu sei que ele tem grande responsabilidade nesta assembleia. Não fizemos um trabalho para amanhã e même si moi je ne serai pas là. Mesmo se eu não estarei lá. Mais l'œuvre de Dieu est avancée. A obra de Deus vai avançar. Cristo é venu. Cristo veio. Les apôtres sont venus. Os apóstolos vieram. Não estão mais. Sur le plan physique. No plano físico. Mais l'œuvre de Dieu ça continue. A obra de Deus está continuando. Est-ce qu'on peut acclamer? Podemos aclamar. Je bénis Papa Obed. Eu abençoo Papa Obed. A se penso como nae. Gostei mais de viver. É o meu filho. Oyo na ministério nangai lá beaucoup se manifesté. O que no meu ministério ele muito se manifestou. Vers les années 2014. Nos anos 2014. L'église est en place. A igreja faltou-se lugar.
onde congregávamos no Chotara. Por uma simple raison. Por uma simples razão. Amém. Amém. Não havia lugar para nós nos congregar. Et lui, il avait une place. Mas ele tinha lugar. Il avait l'autorité. Tinha autoridade. La place naquele lugar. Ele tinha palavra sobre aquele, autoridade sobre aquele lugar. Pasteur. Disse o pastor. Eclésial. Deixa que a igreja venha aqui no quintal. Nous allons au moins une année, 4 mois. Vivemos lá durante 1 ano e 4 meses. Sans rien payer. Sem nada pagar. Quando tomamos nosso lugar fomos. Onde fomos. Nous avons prié pour Papa Obed. Nós oramos por favor do Papa Obed. Il avait un nom de Rekobengaï. E havia nome que nós lhe chamávamos. Ce jour-là. Naquele dia. Dieu m'a dit. Deus me disse. On lui l'appelait Obed. Vou lhe chamar de Obed. Vous savez l'histoire de l'Obed-Edom? Você sabe a história do Obed-Edom? Quand Arch abomi Uza, quando o arca matou Uza, David a refusé que soit Arche de l'Éternel. A Bíblia diz Davi recusou de receber o arca do Eterno. C'est Obed-Edom qui avait reçu Arche que recebeu a arca à sa maison. Na sua casa. A Bíblia diz Arche tikala ki na ndako Obed-Edom pendant 3 mois. A arca ficou na casa de Obed-Edom durante 3 meses. Et Dieu bénit Obed-Edom. E Deus abençoou Obed-Edom et toute sa maison. E toda a sua casa. Et comme on a oi salamaki, e vendo aquele que aconteceu, je le bénis devant tout le monde. Eu abençoo em frente de todo mundo. Amém. Papa Obed na ndako te. O Papa Obed não tinha casa. Quelque temps plus tard, algum tempo mais tarde, assomi lupango, comprou um quintal, construiu uma casa, où ils ont coûté des millions de dollars. O que está a custar milhões de dólares. Alléluia. Amen. Moi, je ne peux pas oublier. Se ele não sabe, eu não posso esquecer porque são sinais que Deus anda com seus servos. Amém. 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 Et yo yebinga, Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Também que não me conhece, que Deus te abençoe. Se Deus nos dará tempo de sentar ou viver aqui longa, pour se connaître mieux. Vamos nos conhecer melhor. Se Deus também não permitiu, je sais que vamos sussurrar. Eu sei que os outros virão. Amém. Amém. Est-ce que je peux oublier saluer la présence il y a Gabriel. Será que posso esquecer de cumprimentar a presença do Papa Gabriel? Un prédicateur très zélé, très émotionné. É pregador tão zelado, tão emocionado. Il fait l'œuvre de Dieu avec courage. Ele faz a obra de Deus com toda a coragem. Vous savez, lorsque tu es entré dans Nzao, quando nós viemos no caminho de Deus, nós vimos que nunca vamos morrer mais. Donc, tout ça, les Nzambe, il y a des fois, il y a Koulia et ça. Tendo a servir de Deus, havia comida, mas não temos tempo para beber. Não temos tempo para beber. Não temos tempo para conviver com os outros. Nous avons senti goût de servir le Seigneur. Nós sentimos o gosto de servir o Senhor. Parce que d'abord on était des pécheurs. Porque nós só fomos pecadores. Nós fomos pessoas que faltamos a vida. Sans espoir. Sem esperança. Não conhecíamos. Quando nós ouvimos o Evangelho, l'Évangile nous a ouvert. O Evangelho nos abriu. Nós entendemos a cor do mundo e o fogo do mundo. Não vimos nada a fazer. On était prêt à abandonner Fomos prontos de abandonar o caminho de namoradas. E tudo como era como maldade. As pessoas vão dizer, daqui a pouco vão voltar no mundo. Amen. Amen. Et surtout que l'église il y avait beaucoup de sœurs. Na igreja que nós fomos havia muitas irmãs. Moi, mes amis disaient, eu que ele basi. Os meus amigos me falavam que tu foste lá somente para as mulheres. Une année, 1 ano, 2 ans, 2 3 anos, ans, 3 anos, 4 ans, 4 anos, 5 ans, 5 anos. et les lots beaucoup des années. E hoje, muitos anos. Pendant que à Samandef, nós
Pregávamos sem barbas. Já temos a barba que saiu, cresceu. Saiu preto, começou a tornar branco. Não é hoje. Que o teu zelo que continua até quando Jesus virá. O evangelho precisa dos jovens. O que tem fogo. O que pode retomar este trabalho. Se eu comecei a falar, vou falar muito sem pregar. Moi, dans mon église, je prêche beaucoup. E na minha igreja eu prego muito. Pourquoi? Por quê? Parce que de lundi à vendredi, de segunda a sexta-feira, as pessoas estão evacuadas nos seus trabalhos. Parfois, personne ne va à l'église. Para ver ninguém virá na igreja. Alors, tourne en dimanche. A minha vez é no domingo. Se eu tomei, até quando eu vou terminar, depois vocês vão sair. Mais là, ce n'est pas le cas. Aqui não é o caso. Alléluia. Amen. Dimanche, na yoki maman chancelle côté sur la repentance. Domingo eu ouvi mamãe chancelle pregar sobre o arrependimento. C'était vraiment intéressant. Era tão interessante. Parce que ce qui est soyaki. E se Jesus vier, tu vas penser que Jesus soya pour appuyer biso mabala. E que as pessoas pensam que Jesus veio para nos dar os casamentos. Non, ceux qui pour la mabala Jesus soyaki. E se foi pelos casamentos, Jesus nunca virá. Ça, ce sont des petites choses. Isso são as pequenas coisas. Ceux qui pour la mot. Se é pelo dinheiro, Jesus soyate. Jesus não pode Ça, vir. ce sont des petites choses. São as coisas pequenas. Alors, je regrette beaucoup aux prédicateurs. Aos pregadores. Ils vont diminuer l'évangile. O que estão a diminuir o evangelho. À travers voyage. Através viagem. À travers libala. Através do casamento. À travers. Même à travers Moussa. Mesmo através do trabalho. Não são essas coisas que Jesus veio. Jesus veio na coisa que o homem nunca poderia fazer. Sabe que o casamento alguém pode te dar o casamento? Mas a salvação ninguém vai te dar. Le sacrifice du salut. O sacrifício da salvação. Personne ne peut te donner. Ninguém vai te dar. Il fallait Dieu lui-même. Devia que ele próprio Deus. Amém. Alongwa. Que saia na bonzambe. Sua divinidade. Akoma muntu. Que tornasse o homem. Ça c'est le scandale. Isso é o escândalo. Bible dit. La croix c'est un scandale. A cruz é um escândalo. C'est pourquoi lelo. É por isso que hoje. Si lelo église est méprisée. Se hoje as igrejas estão méprisadas. Les hommes de Dieu sont méprisés. Os homens de Deus são méprisados. Ce n'est pas parce qu'il fait les erreurs. Não porque estão a fazer erros. Parce que les erreurs. Porque o erro. Ou le mal. Et banni le noté. Não começou. Ça commençait au ciel. Começou no céu. Amém. Auprès de Dieu, le mal a commencé. Perto de Deus, a maldade começou. Comme Dieu n'a pas supporté, como Deus nunca suportou, il a pris l'auteur du mal. E ele pegou o autor da maldade. Deitaram no mundo. Quando deitaram? Écoutez sa déclaration. Escuta a sua declaração. Malheur aux habitants de la terre. Maldade dos habitantes da terra. Car leur ennemi, le diable, o seu inimigo, o diabo, il est tombé ele caiu avec une colère ardente. Uma ira ardente. Glória. Les gens ne savent pas As pessoas não sabem que l'œuvre de Dieu, a obra de Deus, c'est l'œuvre le plus combattue. É uma obra mais combatida. Amém. Le Kolalelo, como hoje, même les chrétiens, mesmo os cristãos, vão se donner na mabala. Estão se entregar nos casamentos, nas viagens. Dieu cadê mabala? Afinal de contas, Dieu avait déjà prononcé. Deus já pronunciou. Voyage. Dieu avait déjà prononcé. Deus já pronunciou. C'est question de s'organiser. É uma questão de se organizar. Ponto final. Et c'est à cause du salut. É a casa da salvação. Dieu voyait que Azo
perdre l'humanité. Deus viu que está perdendo a humanidade. Les hommes qu'il a créés à son image. Os homens que ele criou pela sua imagem. Alors, non, je dois descendre. Disse, não, vou descer. Pour sauver mon peuple. Para salvar o meu povo. Amen. Et Jésus-Christ est venu. Jesus Cristo veio. Pour la raison que c'est penser en ça. Para nos desenvolver no pensamento de Deus. Amen. Amen. Voilà, quand j'écoutais maman prêcher. Quando eu ouvia a mamãe pregar la repentance. sobre o arrependimento. Vous savez, la repentance. O arrependimento. C'est une prédication. É uma pregação. La Bible. É a Bíblia. É a base. É a base. É a centrale. É o central. Et moi, je sens très à l'aise quand je prêche sur la repentance. Quando eu prego sobre o arrependimento. La repentance, tu peux prêcher ça une année. O arrependimento pode pregar sobre même 2 ans. Mesmo 2 anos. Parce que c'est ça le but. Porque isso é objetivo. Il est là. E hoje, je voulais partager avec vous sur le péché. E eu vou partilhar convosco sobre o pecado. C'est très important. É mais importante. Si les autres oignons commencent, c'est à cause du péché. Se hoje estamos a sofrer é a causa do pecado. Le péché, o pecado tem gosto. Le péché est un sentiment. O pecado tem sentimento. Mais il y a un danger beaucoup plus. Mas tem perigo em frente. Amen. Les gens aiment le péché. A pessoa ama o pecado. Parce que c'est beau. Porque é bonito. Amen. Amen. Mais il y a un danger beaucoup plus. Mas tem perigo em frente. Que Dieu nous aide. Que Deus nos ajuda. Vous savez, si tu as osé moi dans Nzam, se tu és o filho de Deus, tu dois connaître ce que c'est le péché. Deve conhecer o que é o pecado. Oui. Estamos no mundo, sim. Est-ce qu'il y a le prière principale il y a Christ? Sabe a oração principal do Cristo? Avant sa mort. Antes da sua morte. Il a fait une prière, on appelle ça prière sacerdotale. E que ele fez uma oração que se chama sacerdotal. Alors, tata. Disse o pai. Estou a rogar a ti. Em todo mundo que tu me deste. Não perdi nenhum. Protejam que seja como tu e eu como somos. Estão no mundo. Mas não pertencem a este mundo. Estão no mundo. Mas não são do mundo. Il y a des gens qui dépendent du monde. Qui sont du monde. Mais il y a des gens qui ne sont pas du monde. Que não são do mundo. Se estás a olhar a pessoa que está no mundo, está no mundo, mas não pertence il a une vie différente. Tem uma vida diferente. As pessoas que estão do mundo estão interessados em tudo que se conta no mundo. E ele precisa aprovar tudo que pertence ao mundo. Mas o dono do mundo, le responsable de ce monde, o responsável desse mundo, ce n'est pas Dieu. Não é Deus. C'est le diable. É o diabo. Vous savez, se ler na Bíblia, quand Jésus a commencé son ministère, quando Jesus começou seu ministério, attention, il y a qui? A tentação veio. Le diable s'est présenté comme le chef de ce monde. O diabo se apresentou como chefe deste comme mundo. Le créateur de ce monde. Como o criador deste mundo. Quel Dieu? Quando está falando que este mundo é de Deus, qual é Deus? É mundo de mim. Qual é o mundo? Alors, si tu es fils de Dieu, se tu és o filho de Deus, pega a pedra. Comme ça, on lit pas au lia. Torna isso pão para tu possa alimentar. C'était dans quel moment? Era em que momento? No momento No momento que Jesus tinha fome. C'était une occasion. É uma ocasião. Alléluia. Amém. C'était une occasion. É uma ocasião. Jésus a commis. Jesus escreveu. Il est écrit. Está escrito. L'homme ne vivra pas seulement. O homem nunca viverá somente de pão. Mais à toute parole mas a toda palavra qui sort
de la bouche de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux comprendre cette dimension? Est-ce que tu pode entender essa dimensão? Lipakakate, Não somente mais pão, nzokande maloba na nzambe. mas a palavra de Deus, E vivra kape mutu. que faz viver o homem. Neti babiso etovuzwa batana biso to vivra na maloba na nzambe. Nós, como nós tivemos nosso tempo vivendo pela palavra de Deus. Frère, nakelaka Turquie kosomba bilamba. Eu vou em Turquia comprar roupa. Mais parfois je dépense rien. Às vezes nunca gasto nada. Parfois nakena somba bilamba, par exemple, il y a 10 000. Às vezes vou lá comprar roupa de Il y a 2 000. de 2 000. Nomona na yena bilamba 3 000. Mas Quand tu vas tenir na 2 000. vou trazer roupa de 3 000 ou que fica 2 000. Il y a des gens que Dieu a mis à notre disposition. Há pessoas que Deus meteu à nossa disposição. C'est pourquoi moi j'aime servir le Seigneur. Que eu amo servir o Senhor. Non, regretter aux Aramboko et maman. Tu vas lamentar às vezes estar nesse país. Parce que quelque part, les gens ont besoin de moi. Porque algum sítio as pessoas Il y a precisam. des façons mais Dieu. Às vezes quando senta, fala, Deus, faça alguma coisa. Fais quelque chose. Faça alguma Si coisa. tu ne le fais pas, Se tu não faz, alors, daí, bien que Coco perdre, me sauter, mais ça sera grave, catastrophe. bem que não vamos perder, mas será catástrofe. Parce que tu as dignité. Vai se encontrar com outras pessoas que não são dignos. Bon, mais moi, Onde vão te levar? alléluia. Amém. Oh, que nous sommes ma salité, nous tomber sans la salité. Você pode ir pegar a sociedade que tu não sabe, tu achas pegar a Que Dieu nous sociedade. aide. Que Deus nos ajude. Amen. Le péché. Qu'est-ce que le péché? O que é o C'est la pecado? transgression de la loi É a transgressão da lei divine. divina. Kubuka mubeko, Que é a transgressão da lei, la loi divine. da lei divina. Divine ou Divina, divinité, a divinidade, nyonso eza ya nzambe. o que tudo pertence a Deus, Divine. divina. C'est ça ce qu'on appelle le péché. Isso que chama o pecado. La transgression. A transgressão, Kubuka que partir, quebrar mubeko, a lei divine. a lei divina. Toute désobéissance, Todos desobedecem À la vérité. Da verdade, c'est un péché. é pecado. Toute la violation Toda a violência de la volonté divine da vontade divina est péché. é pecado. Mutu nyonso azobuka azali ko désobéir na vérité. Toda pessoa que está desobedecendo a verdade, Ngala kamwa batu makambo ngala no ba mote. ou admira essas palavras. Utasoba ngala no ba vérité. A pessoa diz que ou fala Ce verdade, n'est pas la vérité là. não é aquela verdade. Pourquoi je pensais na rami madesu na lie penda madesu na toni. C'est la vérité, non? Mais Mas c'est une vérité et ça nulle part. não é uma verdade que não te leva a nenhum sítio. La vérité ça, Essa verdade, c'est la vérité divine. uma verdade divina. Donc tout ce qui a sorti de la bouche de Dieu, Tudo que sai na boca de Deus, c'est ça la vérité. isso que é a verdade. Parce que c'est le Dieu qui connaît la vérité Somente Deus que conhece a et c'est le verdade. Dieu qui est la vérité. E somente Amém. Deus que é a verdade. Amém. Satan Satanás peut chercher pode comme... procurar, C'est comme tant que dans le jardin d'Éden. é como vê no Jardim do Éden. Il a pris la vérité, Ele pegou a verdade, il a changé ça. ele mudou C'est isso. ça le monde. Isso é o mundo. Amém. Et on est dans tout ça, zolo bozo landayo, zolo bamena. Mon toi est bien le matin. A pessoa quando fala, você está olhando e fala, essa pessoa não sabe Nós falar. somos vérité. Tu te fala a É verdade, pensar. verdade mesmo. Na cosa la terre. Ou nunca mente. Na momina ba musicien muki. Eu sigo muito isso no músico. Parce que je prends mon temps à observer comment le monde des autres qui la Eu vérité. pego tempo para Amém. observar como que o mundo está a andar. Oh, na solo ba vérité, denga na cosa la terre. Outro vai falar a verdade, além que disso eu não mento. Ça c'est compliqué. Isso é complicado. Donc, Afinal, violation nyonso toda a violência
Il y a volonté en Nzambe. Da vontade de Deus. C'est un péché. É pecado. Toute iniquité. Toda iniquidade é péché. É pecado. L'iniquité. A iniquidade. Ezali jari ya mabe ya koleka. É gênero de toda maldade. L'iniquité. A iniquidade. C'est-à-dire masumu moko grave. É pecado grave. Mabe moko grave. É uma maldade grave. C'est un péché. É pecado. Si on peut voir la Bible. Se nós podemos ver a Bíblia. 1 Jean 5, 17. Em 1 João. 1 Jean 5, 17. 1 João 5, 17. 1 Jean chapitre 5, le verset 17, pour obtenir ma commune en Congo Yesu. Amen. 1 Jean chapitre 5, le verset 17. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Merci. Iniquité nyonso. Toda iniquidade. Eza masumu. É pecado. Mais eza masumu. Há pecado. Oyo ememaka na liwa te. Que não leva na morte. Amen. C'est là que nalobaka que tout péché que est mauvais. O pecado é mau. Mais mabe nyonso tout est un péché. Não é toda maldade é pecado. Mais Jean a expliqué. Mas João está a dizer. Toute l'iniquité est péché. Toda iniquidade mais é il y a pecado. des péchés. Mas há Oyo pecado. ememaka mutu na masumu te. E que não leva o Pardon, homem. na liwa te. Não leva o homem na morte. Nalingi nalakisa te masumu ememaka na liwa. Não quero mostrar que o pecado que leva na Na morte. masumu ememaka na liwa E te. há pecado que não leva na morte. Mais il y a des péchés. Mas há pecado. Vous savez, quand Dieu a dit à Adam et Ève, Quando Deus disse a Adão e Eva, ce qui pour lire mon maman au kufa, e se tu comer essa fruta vão morrer. lorsque baliaki, Quando tout comeram, fait yaki. e a morte surgiu. Donc nous faisons désobéissance Tudo que é desobediência à la loi de Dieu, à lei de Deus amène la mort. leva à morte. Mais il y a des péchés, Há pecado. l'homme peut commettre en état de son corps. E que o homem pode cometer no seu estado do corpo. Par exemple, Moutono Salakindouba. Por exemplo, a pessoa que vai para o Premièrement, il ne fait pas contre Dieu. Nisso não está fazendo contra Deus. Parce que c'est ton corps. Porque é o seu corpo. Mais il y a des conséquences. Há consequência. Et des conséquences graves. E a consequência Oyo grave. ekoki koretenir nzoto na yo. O que pode alcançar o seu corpo. Ekoki kodétruire nzoto Que na pode yo. destruir o seu Il y a des corpo. conséquences. A consequência. Conséquence, il y a accès nyonso ya alcool. Com toda a consequência de ter acesso ao álcool. Conséquence, il y a accès nyonso ya cigarette. E toda consequência Conséquence, il y a accès nyonso. Toda consequência Et de acesso. kodétruire mon nzambete. Não vai destruir a Mais c'est divinidade. votre corps. Mas é o vosso corpo. Amém. Et yango ekoya d'une manière De uma maneira. malembe. Tant Ça ne sera devagarinho. pas rapide. Não será tão rápido. Tel que maladie. Qualquer doença. N'oubliez pas, frère, Não esqueça, irmão. il y a des conséquences. A consequência. Ou ekoki komema yo. O que pode te levar. Et il y a des conséquences de la mort. A consequência da morte. Le péché comme la blasphème, A pecado como a ça c'est blasfémia. contre Dieu. Isso é contra Deus. Kofinga nza, Que ofender Deus. kofinga molimo mosa, Ofender o Santo Espírito. l'incrédulité, A incrédulidade. kozanga kondima maloba Falta da nza. fé da palavra de Vous Deus. savez qu'il y a des frères, il y a des sœurs, peuvent venir à l'église, Pode vir na igreja. mais ils ne croient pas à la parole. Mas não crê na palavra. Ça c'est l'incrédulité. Isso é Et incredulidade. l'incrédulité, A incredulidade c'est un péché le plus vilain. é que pecado mais forte. L'incrédulité. A incredulidade. So otangi na hébreu, E se tu lê no hebreu, bato nyonso bazangi kondima. a toda pessoa que não tem fé, Leur part c'est l'enfer. a sua parte é no inferno. Vous savez, biso babengana biso na bandako mosusu. Nós já nos expulsaram em outras casas. Mama, tokokabola maloba na Nzambe. Mamãe, podemos dividir e compartilhar a palavra de Deus. Apesi yo kiti ofandi. Que dou a câmera Bali sentada. abimi. O marido saiu. Oyo nani? Abutiwa. Esse aqui, esse aí Mais onde? c'est tellement na kiti. O senhor. Abengani yo asopeli yo bali. Expulsou-te da tua Kaka parce que Porque tu as la Bible en tens toi. a Bíblia nas tuas mãos. Parce que lui il est musulman. Porque ele é muçulmano. Parce que lui il est kimbangiste. Porque ele é quimanguista. Tumona makambo. Nós já vimos essas coisas.
Beaucoup de l'hôpital à sanatório bozo teyaba. Entrar no hospital de saúde para pregar as pessoas. Mutuaza pré-akufa. A pessoa é pronta a morrer. Mazolo ba j'ai déjà un Dieu. Que disse já tem Deus. Simon Kimbangu, c'est mon Simon Dieu. Kimbangu é meu Deus. Nakoki kondima nzambe mosusu. Não posso crer, acreditar entre outros. Ça c'est l'incrédulité. Isso é incredulidade. Mosusu boteye. Outros lhe pregaram. Boleki lobi. Passaram amanhã. Akufi. Morreu. Boyoki sengo. Que você sentiu alegria. Parce qu'il va akufa. Porque antes de Il a morrer, accepté le Seigneur. ele aceitou o Senhor. Et il est mort. Ele morreu. Amen. Amém. L'absence de la justice A ausência da justiça et de sainteté e da santidade prouve l'état du péché. e que prova o estado do pecado. Faites attention à l'injustice. E tenha cuidado na injustiça. Lorsque justice est athée, Quando não há justiça, là, tu verras maintenant le monde verá o mundo entier. o mundo inteiro Et ça dit évoluer dans oyo bazobenga injustice. está evoluindo naquilo que se chama injustiça. Voilà ce qui se passe au Congo. O que passa no Congo Entre le Congo, le Rwanda, é o Congo e a les Rwanda. États-Unis, la France. C'est ça l'injustice. São injustiça. Le monde sont développés chaque jour ce qu'on appelle l'injustice. O que significa injustiça? Et je te dirais que ce sont les innocents. O que são inocentes. Oyo lelo bakotondi na prison. O que estão cheios nas prisões. Ce sont les innocents. São inocentes. Nini tosalaki po tozwa maladie ya corona? O que nós fizemos para ter doença de corona? Nini tosalaki? O que nós cometemos? C'est ça l'injustice. Isso é a injustiça. Si on tali télévision, Se você Otali assistir Facebook, otali obali okota. Começa Parce que a bato pensar. mosusu batala yango na sentiment humain. porque a pessoa que assiste pelo sentimento Mais humano. moi quand je rentre, Mas eu quando je entro, vois le monde. eu vejo o mundo. L'injustice. Injustiça. Comment? Moi si, Como que uma mulher, mobali, homem, akoki kotika mwasi ake kobala mobali. que pode deixar uma mulher que vai casar homem. C'est ça l'injustice. Isso são injustiças. Combien de femmes baza na posa mibali? Quantas mulheres passaram do homem? Mais bino botiki bango, Vocês deixaram. boke kobala mibali. Foram se casar o C'est homem. l'injustice. É uma injustiça. Manque de la sainteté. A falta da Dieu santidade. a besoin des hommes saints E que Deus precisa do homem santo. pour son royaume. Pelo seu reinado. Amém. Vous savez que biso toye na poto, il y a des Nós fois que viemos ça na allait Europa, bien. que às vezes fizemos bem. Mais si tu es préparé, Se és preparado. mon poto, Europa. c'est pour les gens préparés. É para as pessoas que são preparadas. Amen. Soko zaka mutu akokendaka bilingaka fana doka en Afrique. Se as pessoas de Inga voltar à toa e Pourquoi? conquistar à toa, Ici. aqui, Tout est libre. tudo está livre. Mutu akopé qu'il soit athée. Ninguém vai te impedir. Tu as droit de le faire. Tens direito de fazer. Amen. Alléluia. Amém. Ici c'est comme ça. Aqui é assim. Même si le lieu taboula mutakala na balabala. Mesmo se Oh, quiser andar takala. nua na rua, vão te aclamar. Maintenant il y a des frères, A il y a irmã, des sœurs. a irmã. Makambo babande kosala te na Congo. O que não fazia no Congo, Awa bakomi ba super. aqui são super. C'est ça l'injustice. Isso são L'iniquité. injustiça. E a Le iniquidade. péché. O pecado. Il y avait des hommes à Babylone, Havia homens na Babilônia, tels que Daniel, como Daniel, Meshach, Sadrach. Meshach, Shadrach. Babylone, c'est un pays noir. Babilônia é um país. C'est comme Europe. É como a Europa. Mboko yo bafondaka banzambe. O país que fabrica Deus. Mutu na mutu ana nzambe na ye. Cada tem o seu Deus. Mais Meshach, Meshach, Shadrach, Daniel ont refusé que renegaram de servir le Dieu de Babylone. e que de servir o Deus da Babilônia.
ont refusé. Est-ce que tu peux refuser de se comporter comme un Portugais? Tu peux refuser de se comporter comme un Français. Et tu acceptes de se comporter comme enfant de Dieu. Comme un citoyen du royaume. Un homme modèle, une femme modèle. Distingué à cause de Dieu. Nous prions le Seigneur pour que Makambo ait comme la mission. Nós vamos orar ao Senhor para que essas coisas cheguem a nós. Amen. Amém. Et pour clôturer, para findar, le péché a une conséquence. Tem uma consequência. Romains 3, 23. Parce que vous avez le coquille, vous avez signe. Se a hora chegou, me faz um sinal. Se não me dá um sinal, é convosco. Vous avez signé dans le bien. Mais au Kata, si vous avez continué, le sous commission va continuer. Romains chapitre 3, le verset 23. Romains 3, 23. Romains chapitre 3, le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Todo mundo que pecaram são privés. Sont privés à la gloire de Dieu. C'est-à-dire que todo mundo que pecaram, il y a une barrière há uma barreira entre Dieu entre et Deus Nabal. e eles. Mas a privé. São privados. C'est-à-dire qu'on a gloire. Não pode ver a glória. Et nous avons péché comment? Nós pecamos como? L'auteur du péché, c'est pas Adam. A autor do pecado não é Adão. L'auteur du péché, c'est Satan, le diable. O autor do pecado é Satã. Il est venu E séduire ele veio Adam. seduzir Adão. Et bisotomiti Adam. E nós saímos do Adão. C'est pourquoi nous tous, É que nós nous todos, avons le péché qu'on appelle le péché adamique. é que nós todos temos um pecado que se chama pecado Adão. Yangona mutu nyonso. É que todo Okoki mundo kozala un homme bon. pode ter um homem bom, Mais sans Christ, mas sem Cristo, tu as des risques. tens um risco. Parce que la Bible dit qu'un homme bon n'existe pas. A Il y a Bíblia qu'un diz que seul homem qui bom est não bon. existe. Amen. Há C'est um Dieu. que é bom, é Deus. Au Piakabad, Você au está Sungakabad, só, jura au só. Você vai Balisakabad, casar au só. Tomakabadouté, Você c'est não for bien. casar, é bom. Mais aussi longtemps, Enquanto Christ n'est pas à toi, Cristo não está em ti, c'est un problème. é um problema. Donc, Baoba Sumuki, O que pecaram, c'est-à-dire, Bissonyonso, nós todos, Tozanaki privé na gloire. nós estamos privados na glória. Tozanaki privé na Estávamos gloire. privados na glória. C'est-à-dire, Dieu ne nous voyait plus. Que Deus não estava nos vendo. Tozanaki Kembo. Não faltamos a glória. Ce qui fait à l'homme, E o que faz o homem c'est la gloire. é a glória. Un enfant de Dieu doit voir la gloire. Filho de La Deus gloire. deve ter a glória. A Yango glória. nesalaka batali yo babi. Mais bano kozolaki abana kota bolekisa ye. É que a glória que faz que tu estava aqui há muito La tempo. gloire amène le privilège. A glória leva o privilégio. Esika bato bazobela yo malade eza te. Onde só Ça, c'est le privilège. Porque isso é mais C'est très important. e mais importante. Donc le péché, O pecado ce n'est pas l'homme qui est l'auteur, não é o homem que é o autor, c'est Satan qui est l'auteur. é o Satanás que é o autor. Amen. Amém. Romains 5:12. Romanos 5:12. Romains chapitre 5, Verset 12. le verset 12. Romains chapitre 5, le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, qu'ainsi la mort s'est entendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, à la Bible soloba, Aqui a Bíblia está dans dizendo, nzela ya mutu moko, através de homem lisumu que ekoti. o pecado entrou. Dans nzela ya mutu moko, Através do homem, liwa a ekoti. morte entrou. Il parle de Adam. Está a falar do
Parce que c'est lui qui avait reçu le diable. Et il a péché contre Dieu. Il a désobéi à la parole de Dieu. Et Yendazali, notre descendant. Nossa descendência. Amen. Bisoto Mouti Adam. Nós saímos do Adão. Et nous avons pu participer dans son péché. No seu pecado. Il y a autant de Bible. Se lê bem a Bíblia. Autant de Bible. Me lê a Bíblia. Bible. A Bíblia. Et tu n'as jamais causé la mukanda mindele. Nunca é um livro branco. Je regrette pour les églises noires en Afrique. E eu estou lamentando pela igreja Il negra. dit souvent, Ele diz sempre, la Bible c'est un livre que les Blancs ont amené en Afrique. E que dizem que a Bíblia é um livro que os brancos trouxeram na Mais África. ce qu'on va noter la Bible, Se começar a ler a qui Bíblia, comprennent Makambo les Occidentaux, Salaka, souvent Bible condamna Kayamo. eles entenderem que as coisas que do Ocidente que fazem que a Bíblia La condena. Bible c'est la parole de Dieu inspirée. A Bíblia é a palavra de Deus inspirado. Et l'on est dans O que eu quero dizer? Nanzela ya mtu moko Através de uma pessoa, kufa ekoti. a morte entrou. Et na même nanzela A mesmo ya caminho, mtu moko uma pessoa, bomo yekoti. a vida entrou. Mais tala nenge bomo yekoti. Olha como a vida entrou. Tout ce qui est en Christ Tudo que é Cristo a dépendaka lisusu na makila ya batata na bamama na bamote. não depende mais do sangue dos seus pais, das suas Nous irmãs. dépend automatiquement sur le sang de Jésus. Que não dependemos automaticamente do sangue de Jesus. Mundele ni na oyana makanisho. Qual é o tipo de branco virar com esse tipo de Ça c'est la révélation. Isso é a revelação. Moi je ne dépends pas aussi na makila de mes pères. Eu não dependo do sangue dos meus pais. C'est pourquoi É por il n'y isso a plus de malédiction não há mais a maldição. na baobaza en Christ. Aquilo que se encontra em Cristo. Et malédiction ne kewa. Essa maldição foi aonde? Et malédiction tozala ki na moya ki ndengeni. A maldição que nós tínhamos C'est à travers le makila. através do sangue. Et le salut est venu aussi A salvação à travers le veio makila. através do sangue. Et il y a des gens qui dépendent jusqu'au présent na makila ya batata na bango. A pessoa até agora está dependendo do sangue dos seus pais. Frengaza muto boyebisa matende. Ah, tata wana telemana, nazomona tata na yo, nazomona mama na yo. Ou não sou, Baya. ou não sou pessoa que dizem porque pai levanta ainda, porque tu a ver teu pai e a tua mãe. Porque, não, deixa. Baya. Que feio. Parce que naza mwana ba. Porque eu sou Mais filho. où est-il bo simba mote? O resto não vão tocar. Parce que sincèrement, Porque il y sinceramente, a le sang ao où sangue ils ont réclamé. Amém. Au moins que oyaka l'église moyebi makomanza pete. Ao menos que vem na igreja, mas não conhece a Viens sua à Deus. l'église c'est autre chose hein. Vier na igreja é uma Mais quand tu coisa. viens à l'église, Mas quando vier tu na ne veux pas igreja, découvrir la vérité. que tem que descobrir a verdade. Tu es nulle part. Não tem um sítio. Donc à travers les sommes, Através do pecado. il y a beaucoup de monde où est côté. De uma pessoa que a morte entrou. Et nous sommes considérés des péchés. Nós fomos considerados como os pecadores. Mais il y a quelque chose, je pense. Mas há alguma coisa que eu posso Até explicar. aqui a mon premier jour, E eu preguei no primeiro dia. si vous avez les mémoires, Se vocês têm uma boa memória, c'est Actes chapitre 2, verset 5. no Atos capítulo 2, versículo Quelqu'un peut 5. lire. Alguém pode ler? Toi aussi, ça va. Vamos findar aí. Actes chapitre 2, le verset 25. Atos capítulo 2, Non, versículo... Marc, s'il te plaît. Marcos capítulo 2, versículo... Marc chapitre 2, comme dans le verset 1, na 5, mais tant que là 5, on attend en aille. Marc chapitre 2, le verset 5. Marcos capítulo 2, versículo 5. Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Continue. Voilà. 6. Il y avait là quelques scribes qui étaient assises et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner le péché si ce n'est pas Dieu seul? Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Escuta-me bem. Jésus est différent de tout prophète. Jesus é diferente com todos os profetas. Jésus est différent de tous les dieux. Que Jesus é diferente com todos os deuses.
Tango bateau va même paralytique. Quando esses homens levaram paralítico, Na Matteo on a dit sur la foi. o que homem que sobre a fé, Et si ka Yesu azalaki. onde havia Jesus, Ba ye ko déposer nzoto ya moto ya bana ekobela. e que vieram depositar o corpo desse homem estava doente, Parce que Yesu alaki na ndako ya Simon. porque Jesus estava na casa do Bato Simão. ba ye ebele. Havia Ebele. Na multidão, porte moyo kote ezate. a porta não tinha Fenêtre como moyo entrar, kote ezate. janela não tinha como entrar. Bato wana balobi. Essa só a Tomata na likolo ya ndako. Vamos subir em cima do teto, Tokitisa ndeko na biso. vamos fazer cair nosso irmão, Ti esika Yesu aza. até onde havia Jesus. Mais ntango bazokitisa ndeko na bango. Quando estão fazendo descer o seu irmão, Qu'est-ce que Jésus a dit? o que Jesus disse? Mon fils, O meu filho, tes péchés os seus pecados sont... Amen. Est-ce que ce type avait besoin? Il avait le problème du péché. Será que este homem precisava do perdão do pecado? Não. Il avait problème de maladie. Ele tinha problema da doença. Maladie est rendre infirme. E a doença lhe Ouais, rendeu tango enfermo. les athées, Não tinha como il andar. faut pas me mailler. Deve lhe Il levar. faut pas ça là, il faut ça. Deve lhe fazer aquilo que ele deve fazer. Automatiquement, il a. E que tornou-se Mais automaticamente t'as pas nada. même millier. Mas quando levaram, Qu'est-ce que Jésus a o fait? que Jesus fez? Mon fils, tes Meu péchés filho, sont os seus pardonnés. pecados são perdoados. Mais pendant que Baron allait quelque part, Enquanto que ele estava no centro ils ont lugar, dit ceci. disseram Cet isso. homme a blasphème. Este homem está Qui peut blasfemando. pardonner si ce n'est que Dieu? Quem pode perdoar se não for somente Mais Deus? comment Jésus prit l'autorité de pardonner? Como que Jesus Amém. teve a autoridade de perdoar? Parce que le pardon, Porque o le perdão, peuple avait besoin du o pardon. povo Amém. precisava do perdão. Dieu avait besoin Jesus precisava de pardonner son peuple de perdoar o seu pour povo. récupérer le peuple Pour reparar que lui-même a o seu créé. povo, que ele Il lui próprio fallait pardonner. devia Amém. perdoar. Frère, nous sommes pardonnés. E nós somos Amém. perdoados. Dieu nous a pardonnés. Deus já nos perdoou. Ça fait longtemps que nous sommes pardonnés Já sans que faz tu y aies pas. que não fomos Amém. perdoados sem Amém. nós saber. Nous, autres qui coupables. Que nós tivemos como culpados. Nous, autres qui les injustes. Nós que éramos injustos. Dieu nous a pardonnés. Que Deus nos Amém. Va perdoou. te bénir. Muita Et gente bénir Dieu parce que Dieu lui a donné le mariage. que está abençoada porque Deus lhe deu Dieu lui a casamento. donné le Que voyage. Deus lhe deu a viagem. Mais qui peut remercier Dieu parce que Dieu t'a pardonné? Quem vai Amém. agradecer a Deus porque Deus lhe perdoou? Masuma batata na biso e pensa qu'il connaît biso. Os pecados de nossos pais pesou muito nas Malédiction cabeças. batata na biso e pensa qu'il connaît A biso. maldição de nossos pais estava pesando nas nossas cabeças. Et Christ a fait quoi? Mas o Cristo fez o quê? Il a fait ôter. Ele tirou. Amen. Il a porté ça dans son corps. Ele levou isso no seu corpo. C'est ça la délivrance. Isso é a Amém. libertação. Amém. Vous savez, la vraie délivrance A verdadeira libertação se trouve dans nayo. e se conta no seu estado. Et j'ai pris les gens tombent. E eu vi que é o Ça, c'est la puissance de Dieu. Isso é o poder de Deus. Mais ça ne prouve pas que ce qu'on croit, tu es délivré. Amen. Não significa quando tu caíste, Moi, és depuis libertado. que j'ai na côté na musala nanza, E eu disse que eu entrei na obra de Deus. non pas saber la matin na koya. Nunca oraram a favor de mim que eu Seulement caí. moi. Somente eu. Je le fais, les gens tombent. E eu faço a sua cair. Et moi, j'étais délivré comment? E eu fui libertado como? J'étais très attentif E eu estava muito quand le atento prédicateur prêchait. quando o pregador estava Et pregando. j'acceptais directement la parole. E eu aceitei Amen. diretamente a palavra com o meu Donc, coração. nous avons se senti maintenant que corps nanga et zo kabwana. Eu estou sentindo, o meu corpo está dividido. Et ma vraie décision et zo kota. E a verdadeira decisão estava a entrar. Ils ont qui facilité. Não foi fácil. Amen. Amém. Pourquoi Christ a pardonné d'abord? Por que que Cristo perdoa por Parce que Deus? le problème du monde, O problema do mundo ce n'est pas la pauvreté. não é a pobreza. Le problème du O monde, problema do mundo ce n'est pas sida. não é o SIDA. Le problème du monde, O c'est le problema do péché. mundo é o pecado. Il n'y a aucun gouvernement du monde ne peut régler une situation et un péché. Nenhum governo do mundo vai resolver o problema do pecado. Tala, nous avons mal la question de conflit pauvre. Deus nunca chora se não morremos Mais pobres. Dieu plaît quand nous sommes morts avec le péché. Mas Amém. Deus chora Amém. quando nós morremos com o Parce que pecado. si nous sommes morts avec le péché, Se nós estamos nous mortos com sommes o pecado, séparés totalement avec somos Dieu. separados totalmente com Deus. Mais si nous sommes morts, Se somos parce que nous mortos, sommes pauvres, porque somos pobres, quand Christ viendra, quando Cristo nous virá, serons ressuscités.
ressuscité. Nós seremos Nous allons entrer ressuscitados. dans la gloire. Vamos entrar na glória de Deus. Una pauvre aux alatés. Aí não haverá pobre. Riche aux alatés. Não haverá rico. Et nous serons les mêmes. E nós seremos o mesmo. Même le gouvernement australien-américain riche Mesmo ne peut pas résoudre les problèmes du péché. Mesmo o governo da América, da Austrália, da Rússia, Le nunca vai problème resolver o du pecado. péché, O tamanho do pecado. et c'est que les soit solution au ciel. Deus não tem solução lá no céu. Il y avait une réunion au ciel. Havia uma reunião lá no Dieu céu. a E décidé, Deus decidiu. moi-même, E eu je mesmo dois aller vou ir. sauver mon peuple. Vou salvar meu povo. Et c'est ça ce qui fait la différence entre les prophètes et du monde. Isso que faz a diferença entre os profetas do mundo. Quand on parle de Jésus, Quando falam de Jesus, comment Robotama, como que vai ser nascido uma mulher sem pai, sem relação? ça prouve qu'il est Dieu. Está a provar que ele é Deus. C'est sa divinité. A sua divinidade. Il est devenu homme E que ele tornou-se o homem. pour qu'il y ait sa maquille, Para que seja o sangue. pour appeler sa maquille. Para dar o Parce que sangue. la vie se trouve au sang. Porque a vida se conta no sangue. Envoyé, Mas quando veio, il a donné la vie. ele deu a vida. Que les Américains vont ça. Os americanos não podem fazer. Les Français vont ça. Os franceses não podem C'est fazer. pourquoi nous sommes en Christ. Que nós somos em Nous Cristo. sommes bénis. Nós somos Nous abençoados. sommes un peuple béni. Somos Mais povo apparemment, abençoado. Mas quand le olhando, monde nous voit, quando o mundo nos il vê, nous traite des hommes faibles. que nos trata os homens Oh, nous fracos. sommes forts. E nós somos Et la fortes. Bible dit celui qui est en nous. A Bíblia diz aquele que tem em nós é mais forte daquele que está no mundo. Beaucoup de chrétiens ne sont pas errés. Muitos que já não estão contentes, porque não sabem as coisas que Deus faz por Dieu nous a ele. pardonné. Deus nos perdoou. T'as dit problème à maladie. Não era problema da doença. Le péché, O pecado c'est une maladie é uma doença que personne ne peut traiter. que ninguém pode tratar. Si ce n'est que Dieu lui. Se somente ele e pouco Deus. Voilà pourquoi aujourd'hui, Veja aí que tu hoje peux tomber dans le péché. pode cair no Si tu as pecado. la conscience, Se tens o tu demandes consciente, pardon à Dieu, pedir qui sent perdão a la Deus joie dans ton cœur. e que faz alegria no seu coração. Et ils ont la gloire au Bible. Tem duas coisas. Oh, il est O que me fez obter, que Là, Jésus Christ. fica com Ça Jesus part du Cristo. balai. São duas coisas. Ah bon, on monte mon à 86. Eu converti no 86 Une fille a été inaquée à l'église. e uma moça que me convidou para a igreja. Semaine, mon bimanayo qui m'a été. Toda semana havia pregação. Deuxième semaine. Segunda Un semana, mois. e um mês. Ma cambo na iba kemote. Essas coisas nunca sabia. 3 mois plus tard, les 3 mois, 3 meses depois, nous sentis paix. comecei a sentir a paz. Paix. Paz. Oh non, on a senti O que nunca senti na vida. je sentais en moi. Eu senti em Tous mim. mes péchés étaient pardonnés. Todos os meus pecados foram perdoados. Oh! Nos femmes de la Soninanda. O que que eu, por que J'ai que passé você vem em mon temps casa? à l'église. Eu passava meu J'apprends tempo na la parole de igreja. Dieu. Eu ouvia a palavra de Et à la Deus. fin, No on fim, a noté un ababis. eu comecei a Na pregar Bawenze, nos táxis, On a nas commis praças. prédicateur 4 heures à Bibi na Banoganga. 4 horas sai e começa a gritar. Vous savez, Sabe? tous les habits dans l'église. Podemos estar nós todos na igreja, Mais tous ont le même sentiment. mas não temos o mesmo Tous ont la sentimento. même attitude. Não temos a mesma Tous ont la même atitude. compréhension. Não temos a mesma compreensão. Moi, j'ai une grande compréhension. Eu tenho grande compreensão. Quand on est dans l'église na Taraba, Eu, quando estou na igreja, olho as pessoas. est-ce qu'elles ont compris? Será que está entendendo aquilo que estamos a falar aqui? Que le Seigneur nous bénisse Que o Senhor nos abençoe dans cette message por essa mensagem. où il faut retenir O que nós podemos ter, ce qui nous a balayé. se Deus quiser. On continue dimanche prochain ce qui nous a balayé. Se Deus quiser, vamos continuar no mesmo Que le próximo Seigneur nous bénisse.